Nosso texto ainda é Atos, capítulo 20. Atos 20, versículos 7 a 12. Todos encontraram? Já podemos ler? Ainda tem barulho de folhinha passando. Ajude, por favor, se você perceber que alguém precisa de ajuda ao seu lado, ou à sua frente, ou atrás de você. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: "Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo." Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Ele lhes falou ainda muito tempo até ao amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Seja abençoada a leitura da sua palavra. Ó Deus, obrigado por mais uma vez podermos voltar a esse texto. Ó Pai, a fim de ministrarmos e extrairmos o que o Senhor ainda quer nos falar com a Tua palavra. Edifica a nossa vida e glorifica o Teu nome. Em Jesus Cristo nós te bendizemos. Amém. Podeis sentar. A escritora Karen Blixen tem um dos seus maiores best-sellers, um conto lindo chamado A Festa de Babette, que virou um filme, inclusive. A história transcorre nos anos 1800, em uma pequena aldeia da Noruega, e relata no início, a juventude das duas filhas de um pastor luterano, chamadas Martine e Filipa. Registra também os namoros dessas moças com um militar e um cantor lírico, e as decisões delas de ficarem solteiras para cuidar do seu pai. Certo dia, já passados muitos anos, está dando um pouco de microfonia, Humberto, por favor. Passados muitos anos, certo dia, numa noite de tempestade, surge na porta delas uma francesa misteriosa, que bate à porta da casa das filhas do pastor protestante.
fugitiva do massacre à Comuna de Paris em 1871, Babette traz uma carta de recomendação de um amigo da família chamado Papin, que era cantor de ópera e que muitos anos antes havia se apaixonado por uma daquelas irmãs quando jovem. Babette oferece os seus serviços de cozinheira em troca de abrigo. Então ela foi acolhida por aquelas duas moças, a Martine e a Filipa. Tempos depois, trabalhando e cuidando ali da família, cozinhando para aquela família, a Babette ganhou um prêmio muito alto na loteria. E quando o pastor protestante completou 100 anos, ela decidiu fazer um banquete em homenagem ao aniversário, ao centenário do pastor e pai das suas duas patroas. Essa celebração, para a qual todas as pessoas do vilarejo foram convidadas, mudou para sempre a vida simples das pessoas daquele lugar. Todo mundo foi convidado e pôde participar daquele banquete caríssimo. Ela gastou todo o prêmio dela, ganho na loteria, para fazer aquele banquete, carregado de generosidade e graça. Irmãos, refeições ocupam um lugar de destaque nas Escrituras. Vemos já a partir de Gênesis, no jardim do Éden, que Deus alimentava o primeiro casal, Adão e Eva. Lemos no livro de Êxodo que Deus provia o maná do céu e fazia jorrar água da rocha para suprir o seu povo Israel. E para onde Deus conduzia o seu povo? Deus os conduzia para uma terra prometida, identificada na Escritura Sagrada como uma terra que mana leite e mel. Mas, adiante na narrativa bíblica, nós vemos o povo de Deus, que o povo de Deus lembraria sua libertação do Egito através de uma refeição, a refeição da Páscoa. À medida que avançamos nas Escrituras Sagradas, até chegarmos aos Evangelhos, nós vemos que enquanto Cristo ministrava entre nós, muitos diálogos e eventos importantes aconteceram enquanto ele comia com o seu povo. Após concluir a sua obra redentora, Jesus Cristo deixou para a igreja uma refeição como memorial do seu sacrifício e reino. Ele escolheu ser lembrado por uma refeição. E nós chamamos a esse memorial de ceia do Senhor, ou comunhão, ou Eucaristia. E participamos dessa refeição em antecipação a um outro grande banquete que está prometido e vai acontecer no céu por ocasião das bodas do Cordeiro, a qual o apóstolo João descreve em Apocalipse 19, versículos 1 e 2, 6 e 7, e no versículo 9 também, quando diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A sua igreja vestida de linho fino, preparada para as bodas, para o casamento da noiva com o Cordeiro. Como diz o Tony Merida, no seu livro Ame a Sua Igreja, da editora Pronobis, refeições conseguem nos transportar de volta para o lar.
Sempre que vou fazer uma refeição e tenho a oportunidade de comer flango, onde quer que eu esteja, eu me lembro do frango bem temperado e bem moreninho que a minha mãe fazia. Fritava e depois então colocava o molho e o frango ficava muito moreninho, ficava... E fica, porque ela ainda está viva. Só já não cozinha mais porque é arriscado para a idade dela, 87 anos, já não está mais firme, então fica só reclamando porque não deixam ela cozinhar, não deixa ir na cozinha. E os bolinhos de chuva também. Alguém mais tem lembrança da casa da mamãe? Dos pratos prediletos? A impressão que eu tenho é que ela acha que eu sempre estou com fome. Não sei se é porque eu sou magro. Se eu chegar de manhã, ela pergunta, já tomou café? Se for na hora do almoço, já almoçou? Tem comida lá na cozinha. Refeições têm a capacidade de nos transportar de volta para o nosso lar. E quando nos reunimos à mesa do Senhor, irmãos, nós temos um gostinho antecipado do nosso futuro lar. Nós temos um vislumbre de uma grande refeição da qual nós participaremos, essa ceia das bodas do Cordeiro. Há uma bem-aventurança para aqueles que são chamados, para aqueles que têm o privilégio de serem chamados a participar da ceia das bodas do Cordeiro. Quando instituiu a ceia do Senhor, Jesus falou da sua expectativa desse dia. Ele disse: e deste dia em diante eu não mais beberei o fruto da vide, até aquele dia quando eu hei de bebê-lo novo convosco no reino do meu Pai. Nessa grande ceia, as bodas do Cordeiro. Podemos vislumbrar o Evangelho na mesa do Senhor. Podemos refletir acerca da providência divina. Podemos desfrutar do perdão e da graça de Jesus. Sempre que nos reunimos e que podemos participar da ministração da mesa. E podemos antever aquele dia em que o pecado e a dor deixarão de existir. Porque não entrarão lá. Não haverá pecado no céu. Não haverá escorregada, derrapada, tentação. Estaremos todos firmados, todos guardados, todos sustentados, todos transformados. Num corpo glorioso. Na presença dEle. A dor não existirá. Humberto está aí? Disse para ele, por favor, que ainda está dando microfonia, para ele dar uma olhada se é aqui o meu retorno, por favor. Obrigado. As lágrimas serão enxugadas. Ao expor Atos capítulo 20, versículos 7 a 12, meus irmãos, já temos feito isso ao longo de alguns domingos, ainda que não em sequência. Mas nós temos destacado que aqui vemos o apóstolo Paulo no ambiente de uma igreja local. Na atmosfera do encontro da igreja, na Assembleia dos Santos.
no ajuntamento solene, junto com outros irmãos. É possível, quando lemos o versículo 6 do capítulo 20, que Paulo tenha desejado passar ali uma semana, ele planejou ficar com os irmãos, conhecê-los mais na intimidade, fazer algumas refeições com eles, além dessa do primeiro dia da semana. Já destacamos aqui que é a primeira vez que aparece a igreja reunida num domingo, primeiro dia da semana. Os judeus se reuniam aos sábados, a igreja nasce a partir da ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana, e ela passa a congregar, ela passa a se reunir no primeiro dia da semana. Paulo então planeja estar com os irmãos uma semana, para encontrar-se com aquela igreja, para se reunir, para congregar, para ter comunhão com os irmãos da igreja de Troade. E o propósito daquela reunião que aconteceu no primeiro dia da semana, no domingo, portanto, era, como afirma Lucas, partir o pão. Versículo 7, no primeiro dia da semana, nós nos reunimos, Lucas, o escritor, o evangelista, o médico, o historiador, ele se inclui, ele faz parte daquele grupo que acompanha o apóstolo Paulo. Nós nos reunimos com uma finalidade, a fim de quê? A fim de partir o pão. Eles se reuniram para participar da mesa do Senhor. E não é correto pensar, meus irmãos, que naquele dia só se comeu o pão, porque só está escrito aí, Paulo comeu o pão, né? A fim de partir o pão, é uma expressão que inclui a comunhão, inclui a mesa, participar da mesa. Não é correto achar que é uma referência, e só comeram o pão. Não se deve pensar que naquele dia se deu apenas uma parte da ceia, porque está escrito somente comer o pão. Porque em uso comum, segundo o uso comum em linguagem, pela nomeação da parte, significa-se todo o resto. Então, ao dizer que se reuniram para partir o pão, inclui o restante também, que também deu-se a participação do cálice. E que privilégio deve ter sido para o apóstolo Paulo, meus irmãos, participar da ceia do Senhor com esses cristãos da igreja em Troade, ex-incrédulos que passaram a adorar a Jesus, reunidos para desfrutar e vislumbrar a bondade do Senhor, para cantar e celebrar na presença de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Que privilégio, irmãos, é desfrutar da ceia, é participar da mesa juntamente com outros cristãos. Jamais devemos permitir nos acostumar com isso. Jamais devemos permitir nos acostumar com a beleza que há nesse acontecimento. Nós estávamos mortos em nossos pecados, éramos indignos de comer à mesa, até que Deus perdoou os nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, perdoou os nossos pecados e nos redimiu, aleluia. A ceia do Senhor é poderosa. A ceia do Senhor é poderosa quando recebida. Mateus registra para nós um texto que fala da ceia do Senhor, da instituição da ceia do Senhor. Mateus 26, de 26 a 28, que diz: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados.
Nem sempre conseguimos captar o poder que há na expressão tomem, comam, bebam. Há poder nessa palavra. E nós deveríamos experimentar, meus irmãos, um deleite profundo e uma grande alegria quando nos achegamos à mesa, e quando recebemos o pão e o cálice e deles participamos. A ceia do Senhor é poderosa quando recebida. A ceia do Senhor é poderosa na proclamação também. A ceia do Senhor é poderosa na unificação. Na comunhão da mesa, o Evangelho é proclamado, como afirma a Escritura, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado em favor dos pecadores. 1 Coríntios 5, 7. E ainda 1 Coríntios 11, 26, que diz: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. A ceia do Senhor é poderosa quando recebida, e é poderosa também na proclamação que é feita do Evangelho, porque ela é também um anúncio poderoso para o mundo. Porque os de fora são informados de que nós o fazemos em memória da cruz, em memória do sangue vertido na cruz, em memória da morte e ressurreição de Jesus. Finalmente, a ceia do Senhor também é poderosa na unificação. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo fala muito sobre o chamado à unidade junto à mesa. Porque, disse ele, os que têm não estavam tratando apropriadamente os que não têm. No texto em que Paulo fala da ceia, em 1 Coríntios 11, 17 a 34. Que significa dizer, meus irmãos, que sentados à mesa, nós confessamos nossa unidade em Cristo. Sentados à mesa, nós confessamos que somos um no Senhor. Sentados à mesa, nós confessamos que somos uma família. Sentados à mesa, nós confessamos que não há distinções. Essa unidade é também um poderoso sinal daquilo que está por vir. A ceia é poderosa quando recebida, é poderosa na proclamação, mas ela é poderosa também na nossa unidade, na unificação. A ceia do Senhor é o sinal do reino messiânico e um vislumbre do futuro, pois à mesa, ao participarmos da mesa, ao redor da mesa, nós anunciamos a morte do Senhor, não apenas no presente, não apenas agora, mas para sempre e até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Até a vinda dEle, até a sua volta. Em breve, meus irmãos, nós cearemos com o Rei. Você crê nisso? Em breve cearemos com o Rei e ao lado de todos os remidos, aleluia. Mateus registrou em capítulo 8, versículo 11, palavras do Senhor Jesus. Que estava curando várias enfermidades, vários doentes, inclusive o servo de um centurião.
E ele afirma: digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino dos céus. Aleluia! E nós fomos incluídos aqui, meus irmãos. Nós fomos chamados do Ocidente para tomar lugar à mesa, para ter o privilégio de fazer parte dessa grande ceia ao lado de Abraão, de Isaque e de Jacó. O que fazemos aqui hoje vai se ampliar, se repetirá ao lado de gente de olho puxadinho, de olho rasgadinho, de gente de olhão, de gente alta, de gente baixa, de negros, de brancos, de gente de todos os continentes, da África, da Europa, da Oceania, de todo canto, das Américas. Que privilégio, Deus nos incluiu nisso. Glória ao Senhor. Aqueles irmãos se reuniram para cear, igual a gente aqui. Num domingo, primeiro dia da semana. Já falamos de coisas extraordinárias que Deus fez lá. Do privilégio que foi participar daquela reunião, né? Um jovem caiu morto. Paulo se sentindo cheio de autoridade, meio que igual o profeta Elias. Ele se deita em cima do rapaz, do Eutico, e ora, e a vida volta. E ele fala para o pessoal: não fiquem preocupados, porque ele está vivo. Embora não apareçam mencionados literalmente no texto da reunião em Troade, precisamos destacar ainda dois importantes elementos do culto público. Já falamos da pregação, falamos da ceia, mas ainda quero falar sobre louvor e oração. Estão implícitos no texto quando combinado com outros ensinos da Escritura. Na pregação da palavra e na declaração visível, porque a ceia é uma dramatização da palavra. Nós ouvimos a Deus, mas ao cantar e orar, nós falamos a Deus. Não está escrito que eles cantaram lá. Mas eu acredito que eles devem ter cantado lá. Porque após instituir a ceia do Senhor, Marcos nos conta que Cristo e os seus discípulos, antes de irem para o Monte das Oliveiras, eles fizeram o quê? Eles cantaram um hino. Marcos 14, versículo 26. Havia louvor. Desde o Antigo Testamento. Encontramos louvor em Êxodo, no capítulo 15. Ainda está dando microfonia, Mateus. E meu ouvido está chato hoje. Obrigado. Pode ser que seja o meu retorno, de repente, é só diminuir aqui. Encontramos louvor em Êxodo 15, encontramos louvor nos Salmos, encontramos louvor nos profetas. O Novo Testamento também está repleto de expressões de louvor em resposta ao agir da graça de Deus em Cristo. Oh, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Romanos 11, 33 a 36.
Colossenses 1, 15 a 20, Filipenses 2, 5 a 11, que fala do esvaziamento do Senhor. Apocalipse 5, a Bíblia está cheia de louvor do Antigo ao Novo Testamento. O canto sempre foi um importante aspecto do culto a Deus. É uma das coisas que o povo liberto de Deus faz. O povo do Senhor canta, e não canta de qualquer maneira. O povo do Senhor canta com alegria e canta com o seu coração cheio de gratidão. Opressão e culpa não despertam o canto, mas a graça sim. No Salmo 137, não sei se eu deixei marcado aqui, nós lemos o 138, hoje de manhã. Mas enquanto me preparava a mensagem, eu lembrei desse texto. Salmo 137, versículos 1 a 4. Quando o salmista diz que às margens do rio de Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Os nossos opressores queriam que nós fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra de opressão, em terra estranha? Opressão e culpa não despertam o canto, mas a graça libertadora de Jesus deve despertar no povo do Senhor o canto, o cântico, a celebração, a festa, a adoração. O compartilhamento, o congraçamento. Nós devemos cantar, nós devemos louvar, nós devemos bendizer. O canto faz parte do culto público, faz parte da adoração ao Senhor. Eu poderia ainda dar outros textos, como Efésios 5, Colossenses 3. Nós precisamos cantar a fim de expressar também, meus irmãos, solidariedade na fé para com a nossa família da igreja. E esta é uma prerrogativa do canto. O canto nos une. Eu já falei disso aqui. Pessoas vão para o estádio, vão cantar as músicas lá do seu time, do coração, e vão abraçar gente que nunca viu. Pula e abraça a pessoa que está do lado, não sabe de onde é, não sabe de onde veio, não sabe o que faz, mas abraça quando sai o gol, abraça quando termina o jogo e quando o time é campeão. É verdade ou não é? A gente fica até rouco por causa disso. E não deveríamos cantar com muito mais força entre a família, entre nós. E não deveríamos nos abraçar sem reservas. A igreja tem um motivo ainda maior para cantar. E tem uma união mais profunda a ser desfrutada. Ele nos salvou, Ele nos remiu, Ele nos redimiu, Ele nos libertou, Ele nos deu vida pela sua morte, aleluia, e Ele nos uniu ao corpo. Eu não sou unido com a torcida do Fluminense, a não ser alguns irmãos daqui que também são tricolores. E é verdade, eu tenho que confessar sempre aqui, né? A minha rouquidão, quando você me vê rouco aqui, já imagino. Foi por causa de
Foi quarta ou quinta, não sei. Então, irmãos, quando congregar, extravase. Extravase. Celebre com os outros, como se seu time fizesse um gol ou ganhasse um campeonato. Celebre. Celebre o grande vencedor, o nosso campeão. Celebre aquele que está vivo. Aleluia. Celebre aquele que tem todo o poder, o único que tem todo o poder, o único digno de ser engrandecido. E eu já vou terminar, tenha paciência, só mais um pouquinho. Porque eu disse que ia falar sobre o canto e sobre o que mais? Sobre o quê? Oração. Paulo orou para que a vida voltasse ao corpo de Eutico morto depois de cair do terceiro andar. As Escrituras também estão repletas de orações, irmãos. Nosso Senhor nos ensinou a orar e demonstrou uma vida de oração. Nós o vemos vez após vez, deixando os discípulos, deixando o barulho, deixando a multidão, deixando a autoridade lá dos judeus e indo para algum lugar, indo para o monte, indo orar. Por todo o livro de Atos, nós vemos a igreja orando. Capítulo 4, 31, capítulo 12, versículo 5, capítulo 13, de 1 a 3. Os apóstolos também tinham uma vida aplicada à oração. Atos 6, versículo 4, por ocasião da instituição dos diáconos, mostra que eles eram de oração. Nossas orações mostram que somos dependentes do Senhor e glorificam a Deus, que é a fonte de todas as bênçãos. Uma das maiores dádivas, meus irmãos, um dos maiores presentes de congregar é a oração em comunidade, é a oração como corpo, a oração comunitária. Inclusive, Jesus nos deixou um modelo de oração que é uma oração comunitária. O Pai Nosso não é só o meu Pai, Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. Mas tem ainda algo que não podemos esquecer, que a igreja não pode ser bairrista e fazer parecer que o seu Deus é um Deus bairrista. Nós temos de ser uma igreja local com alcance global, porque temos um Deus global que nos ouve e que responde às orações do seu povo. Não apenas dessa representatividade que Ele tem aqui, mas de todo o seu povo na face da terra. O que implica dizer, meus irmãos, que nós temos o dever de orarmos comunitariamente, tanto por assuntos locais, quanto por questões nacionais e também globais. E eu vou finalizar citando Paulo, ao escrever a Timóteo, no capítulo 2 da sua primeira carta.
Se você não quiser abrir, não precisa, apenas ouça. E certamente ao ouvir você vai se lembrar do texto. Antes de tudo, diz Paulo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade do Senhor, esse é o desejo do Senhor concernente à oração da comunidade, a oração do seu povo, não apenas no seu bairro, não apenas na sua cidade, não apenas no seu país, mas por todas as pessoas. Então nossas orações devem contemplar também as necessidades do mundo. Quando sabemos de alguém que está sofrendo em algum lugar, nós nos solidarizamos. Quando há problema, quando há dificuldade, quando há uma ameaça de guerra, quando há pessoas sofrendo pela guerra, como na Ucrânia, como lá na faixa de Gaza, nós oramos para que Deus restaure a paz, para que Deus salve, para que Deus ponha um fim nesses conflitos. Porque Deus não é bairrista, Deus tem um povo que inclui nós e gente de todo mundo, de todo canto. Amém? Então, meus irmãos, concluindo, eu quero dizer que congregar é preciso. Adoração comunitária é uma bênção, e quando o fazemos, nós estamos ensaiando para o céu. É claro que nem tudo será perfeito sempre, e que um domingo ou outro nós podemos precisar nos ausentar. Mas mantenhamos o nosso compromisso em priorizar a união congregacional. Mantenhamos o nosso compromisso em buscar meios de descobrir como podemos aproveitar ao máximo o tempo que passamos juntos na igreja. De vez em quando eu vou ao Maracanã. Não é sempre. Quando posso ir com meu filho, quando dá. Mas nunca deixarei de estar com o meu Senhor, por causa do meu time de futebol. Então, rapidamente aqui algumas aplicações. Precisamos reconhecer a necessidade que nós temos de uma igreja e reconhecer também que a igreja precisa de nós. Se você é inconstante aos domingos, é difícil manter saúde espiritual à medida que a gente deixa de congregar, como censurou o escritor aos Hebreus. O conselho é: não deixe de congregar. É muito fácil, meus irmãos, apostatar da fé quando abandonamos a comunhão, quando abandonamos a congregação. Santifique as noites de sábado. Quando a gente tem um compromisso no dia seguinte, a gente sabe que precisa descansar. Não é verdade? Há pessoas que às vezes saem para correr, e eu costumo correr de vez em quando algumas corridas de rua, e não dá para correr a São Silvestre 15 quilômetros indo dormir 2 horas da manhã.
para acordar às 5. A gente tem que dormir cedo, porque a gente vai fazer algo que a gente gosta, a gente vai fazer algo que a gente considera importante no dia seguinte, no meu caso, a corrida. Então, se prepare, descanse, durma. É melhor dormir no sábado à noite do que dormir no culto e acontecer como Eutico, morrer na hora da mensagem. Terceiro, prepare-se para o drama familiar que pode acontecer na sua casa na manhã de domingo. E dramas podem acontecer a qualquer momento, mas com muita frequência. Os problemas de casa acontecem nas manhãs de domingo, na hora de arrumar as crianças, na hora de sair, tudo arrumado, criança já trocadinha, fralda, roupa bonitinha, e dá uma borrada, né? Daquela que vaza a fralda. Aí um quer parar, o outro quer dizer, não, vamos nos atrasar, vamos embora. Não, troca lá na igreja, tem trocador lá no banheiro. O diabo adoraria deixar você irritada, deixar você mal-humorado, nos deixar distraídos para não ouvir a palavra com a atenção necessária. E às vezes surgem situações que geram uma discussão na hora de ir para a igreja, dentro do carro, a caminho do culto, no domingo da ceia. É bom estarmos atentos. E por último, busca desenvolver algumas tradições especiais nos dias de culto público. Planeje algo especial para fazer após o culto público, depois do ajuntamento solene. Considere fazer algo reservado especialmente para esse dia. Vamos à igreja, depois vamos voltar para casa, já deixei as coisas compradas, vamos fazer uma refeição especial. Vamos visitar um casal de amigos, vamos na casa da família. Planeje antecipadamente algo para ser lembrado como especial e marcante. Passar uma tarde num parque com a família, dar uma caminhada, admirar a natureza, exaltar a criação de Deus, ler um livro. Quer saber? Domingo eu vou voltar para casa depois do culto, vou dormir muito. Pode ser? Mas seja o que for, torne o seu dia de adoração comunitária um dia especial, um dia único, um dia que possa ser lembrado. Amém? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Naquele culto, houve oração, houve celebração, houve pregação da palavra, houve a participação na mesa, possivelmente houve adoração e louvor, gratidão pelo milagre que o Senhor realizou ali. Houve conforto e consolo pela vida que voltou, que foi devolvida para aquele jovem Eutico, certamente conhecido na igreja. Senhor, conforta os nossos corações. Livra-nos das nossas angústias.
temores. Encoraja-nos, Senhor, e ensina-nos a valorizar a nossa comunhão. Ensina-nos a valorizar a congregação, o pertencer e participar de uma congregação. Nos abençoe e nos ajude a te servir com entusiasmo todos os dias da nossa vida, mantendo o nosso compromisso com a igreja a qual pertencemos. Em Jesus nós oramos. Amém.